Você percebeu que todo mundo ao seu redor concorda com seu desgosto. É uma paz de cemitério tão bem lubrificada que a gente até esquece que o mundo lá fora continua fedendo a gente estranha e opinião divergente. Você já reparou que, com o passar dos anos, a gente vai fazendo uma limpa na nossa vida que não tem nada a ver com briga, com afastamento dramático ou com porta na cara? É uma coisa mais silenciosa. A gente vai simplesmente parando de gastar energia com quem faz a gente ter que explicar demais o que pensa. No começo da vida adulta, a gente ainda tem paciência para aquele amigo do amigo que tem um gosto musical insuportável, que vota no candidato oposto, que lê uns livros esquisitos ou que acha a nossa banda favorita uma grande bobagem. A gente discute na mesa do bar, xinga, ri, vai pra casa meio emburrado e no fim de semana seguinte tá todo mundo junto de novo. Acontece que, em algum momento ali pelos 30 e poucos, a nossa paciência para atrito diminui. A gente chega em casa com a cabeça latejando de um dia cheio de barulho, abre a geladeira, olha pra aquela luz amarela e pensa, eu não aguento mais ter que debater o óbvio. É aí que o estrago começa sem fazer barulho. A gente começa a selecionar o cardápio humano da nossa vida com o mesmo cuidado de quem compra fruta na feira para não levar nenhuma machucada pra casa. Vai sobrar só quem concorda que aquela série da moeda é superestimada, só quem acha o mesmo tipo de piada graça, só quem tem o mesmo nível de indignação com o trânsito, com a política, com a forma como as pessoas criam os filhos hoje em dia. No piscar de olhos, você olha pro grupo de WhatsApp que você mais usa e percebe que todo mundo ali pensa exatamente igual a você. As mensagens são um eco gigante. Alguém joga um link de uma notícia e em 2 segundos já tem 5 figurinhas de aplauso e 3 textões corroborando exatamente o que você já pensava sobre o assunto. Ninguém diverge. Ninguém faz aquela pergunta incômoda que te obriga a gaguejar e pensar, poxa, mas pensando bem, será que eu tô errado? Não. Todo mundo concorda. E no começo, isso é uma delícia. É como vestir aquela calça de moletom velha, esgarçada no joelho, que já pegou o formato exato das suas pernas. É a suprema e confortável negligência de não precisar esticar a coluna socialmente. Aristóteles, que não era bobo nem nada, já dizia lá na Grécia Antiga que o ser humano é um animal político, mas ele também era fascinado pela ideia da amizade. Ele dizia que a amizade verdadeira é aquela baseada na virtude, onde um puxa o outro para ser melhor. Mas o Aristóteles não conhecia o feed do Instagram, nem o algoritmo do WhatsApp, nem a nossa tendência moderna de transformar a nossa casa num bunker contra a chatice alheia. A gente confunde paz de espírito com ausência de espelho retrovisor. A gente quer paz, mas o que a gente tá construindo muitas vezes não é paz, é uma câmara de eco. É um lugar onde a nossa voz rebate nas paredes e volta inflada, gigante, parecendo a voz de um profeta, quando na verdade é só a nossa própria opinião repetida por 5 bocas diferentes. Sabe aquela cena de domingo à tarde? Você tá no sofá, olhando pro teto, com aquela preguicinha clássica de fim de semana, e resolve abrir o celular. Você passa pelos stories e pensa, nossa, fulano foi naquele restaurante de novo. Mas todo mundo já sabe que aquilo ali é superfaturado. E aí você vai no grupo de amigos e comenta isso, imediatamente vem a validação coletiva. Nossa, sim, total, povo sem noção ó. Pronto. A sua vidinha mental tá validada. Você está certo. O mundo lá fora é que está errado, tonto e brega. E é tão gostoso estar certo, né? Dá um quentinho no peito. É um abraço em si mesmo. O problema é que esse abraço, quando dura anos a fio, vira uma camisa de força. A gente vai atrofiando a nossa musculatura social. A gente perde a elasticidade de lidar com o diferente. Tem um filósofo contemporâneo chamado Byung-Chul Han que fala muito sobre essa nossa obsessão contemporânea com o igual. Ele diz que a sociedade de hoje está adoecendo não por excesso de conflito, mas por excesso de positividade. É a ditadura do tudo bem, do curtir, do amém, do isso aí mesmo. Quando todo mundo ao nosso redor diz isso aí mesmo, a gente para de crescer. O pensamento precisa de atrito para faiscar. Se você esfrega 2 pedras iguais, não sai fogo. Precisa de uma textura diferente, de uma resistência, de um grão que raspe. Só que a gente tem pavor de raspar. A gente quer a vida lixada, encerada, sem farpa. O resultado disso é que a gente vai ficando esquisito. Você já reparou como as pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes com qualquer microdesvio de conduta alheia? Qualquer pessoa que fale um fora do tom, que use uma palavra que saiu de moda, que tenha uma opinião um tantinho torta sobre qualquer assunto banal, já vira motivo pra gente revirar os olhos e deletar da nossa simpatia. A gente acha que o problema é o outro que ficou insuportável, mas a verdade é que foi a nossa pele que ficou fina igual a papel de seda. Como a gente só convive com quem assina embaixo de tudo que a gente diz, o mínimo vento de contrariedade vira um furacão na nossa cabeça. A gente perdeu a casca grossa da alteridade. E isso não acontece só com grandes amizades de infância, não. Acontece na família, no grupo de trabalho informal, no condomínio, na roda de quem leva o cachorro pra praça. A gente vai fazendo microilhas. A ilha dos que gostam de café especial.
A ilha dos que odeiam gente que fala alto no viva voz. A ilha dos que têm a mesma visão sobre a educação dos filhos. A gente vai cercando o nosso metro quadrado de certezas com uma cerca elétrica invisível. Quem pensa diferente não é só alguém com quem a gente discorda. A gente começa a achar que quem pensa diferente é, no fundo, moralmente inferior, ou meio burro, ou desinformado. Afinal de contas, como é possível alguém não ver o óbvio? É porque a gente esqueceu que o óbvio é uma construção particular da nossa bolha. É um negócio curioso de observar, e meio trágico também. A gente gasta uma energia monumental para manter a nossa paz, que no fim das contas é só uma paz de cemitério. Sabe aquela sensação de entrar num grupo de WhatsApp onde todo mundo pensa rigorosamente igual? No começo parece um abraço quentinho. Todo mundo concorda que o mundo tá perdido, que fulano é insuportável, que a música de hoje em dia é um barulho sem vergonha, que o jeito certo de fazer arroz é com o alho dourado desse exato jeito. É o paraíso da validação. É a massagem no ego em formato de figurinha. Mas, com o tempo, esse lugar tão seguro vai virando uma estufa sem janela. O ar fica viciado. Qualquer respiro um pouco mais forte fora do coro já parece um ataque pessoal. A gente cria uma intolerância biológica ao diferente. Se um amigo de longa data aparece como uma ideia torta, que foge um pouquinho do manual do grupo, a nossa primeira reação não é a curiosidade, não é a vontade de entender de onde veio aquilo. É o espanto defensivo. A gente olha pro cara como se ele tivesse brotado um segundo nariz na testa. Nossa, mas você acha isso mesmo? Sério? E pronto. Tá instalada a microfissura na relação. A gente prefere sacrificar 20 anos de história porque o camarada disse que achou o filme X bonzinho, enquanto o decreto da bolha era que o filme X é uma ofensa à humanidade. É uma fragilidade ridícula, se a gente parar pra pensar sem o filtro do orgulho. A gente ficou frágil. A gente virou aquele cristal de museu que não pode pegar uma correntezinha de ar que já trinca inteiro. Montaigne, aquele velho francês que passava os dias trancado na torre dele conversando com livros, mas que entendia muito dos trejeitos esquisitos da gente, dizia uma coisa que desmonta essa nossa mania de pureza. Ele falava que a nossa mente precisa se esfregar e se policiar contra a mente dos outros. Ele usava a imagem do trato humano, dizia que a convivência com quem pensa diferente é o único jeito de dar polimento à nossa grosseria natural. Só que a gente entendeu errado. A gente achou que polir era lixar até virar pó, até todo mundo ter a mesma textura, o mesmo brilho fosco, a mesma opinião pasteurizada. A gente fugiu do atrito. E sem atrito, meu caro, a cabeça não afia, a cabeça enferruja. O pensamento crítico vira peça de museu. Porque pensar junto com quem já concorda com você não é pensar, é ecoar. É só ficar gritando dentro da caverna para ouvir o próprio som voltar mais bonito. O pensador alemão Habermas, que tinha um papo meio comprido sobre como a gente devia conversar uns com os outros, falava muito da importância do argumento que tenta convencer o outro, e não só agradar quem já tá sentado na mesma mesa. Ele dizia que o diálogo de verdade exige que a gente corra o risco de estar errado. E esse é o grande pavor da nossa geração conectada, o risco de estar errado na frente dos outros. A gente tem um medo cego do vexame. A gente acha que mudar de ideia é um atestado de fraqueza, que admitir que o outro tem um ponto é perder a partida. Então a gente prefere cavar a trincheira mais fundo. A gente se cerca de espelhos. Tudo que a gente vê na internet, no feed, no grupo de amigos, nos podcasts que a gente consome, é a nossa própria cara refletida em ângulos levemente diferentes. É o espelho que emagrece, o espelho que suaviza a ruga, o espelho que diz que a gente é um gênio incompreendido. Só que viver de frente pro espelho o dia inteiro dá uma vertigem danada. A gente perde a noção de onde termina a realidade e onde começa a nossa projeção. Quer ver um teste prático disso? Tenta lembrar da última vez que você conversou com alguém que votou diferente de você, ou que tem um estilo de vida completamente avesso ao seu, sem tentar convencer essa pessoa de que ela está errada, sem armar o bote para dar aquela resposta lacradora que você ensaiou no banho. Difícil, né? A gente perdeu o músculo da escuta desarmada. A gente só escuta esperando a nossa vez de falar, de preferência para dar o cheque-mate. E a vida real, meu amigo, não é um campeonato de debate escolar. A vida real é um amontoado de gente esquisita, cheia de contradições, que às vezes acerta o que a gente erra e erra o que a gente acerta. Quando a gente abre mão de conviver com quem desafia a nossa lógica, a gente ganha uma vidinha mansa, sem rugido, mas perde a humanidade do espanto. A gente perde a capacidade de se surpreender com o fato de que o mundo é muito maior do que a nossa cozinha. Sair da bolha não é virar ativista de causa chata, não é ir pra praça gritar com megafone, não é aceitar desaforo de gente mal educada. Sair da bolha é só ter a decência de admitir que a nossa cabeça não é a central definitiva da razão universal. É aceitar tomar um café com aquele tio chato no domingo sem ficar conferindo o relógio a cada 2 minutos. É conseguir ver uma opinião contrária sem achar que o tecido do universo tá rasgando. É baixar a guarda.
é entender que a gente é só um pedaço de carne tentando dar sentido a esse caos bonito e terrível que é estar vivo aqui, agora. Então, respira fundo. Da próxima vez que alguém falar uma barbaridade que te dê coceira na orelha, antes de revirar os olhos e cancelar a existência da pessoa, experimenta só fazer uma pergunta simples. Me explica melhor isso aí, como é que você chegou nessa conclusão? Quem sabe você não descobre que o mundo lá fora, com todas as suas esquisitices e discordâncias, é muito mais interessante do que o eco solitário da sua própria certeza. Vai lá dar uma volta, escutar um papo esquisito na padaria, e lembra que tá tudo bem não ter a última palavra sobre tudo. A vida é muito curta para caber numa caixinha de comentários. Foto real. Cansaço real. Ia só na voz. Deixa o like.